A gente tem um melhor time quando tem mais tempo de experiência? Isso é um assunto delicado, né? Isso é um assunto delicado, porque pensa aí, a gente tende a ter um melhor timing quando a gente tem mais experiência, mais proficiência numa determinada atividade, mas não necessariamente, tá? Então, a gente pode falar que existe uma tendência da pessoa ter melhores timings, melhores oportunidades para fazer muito bem uma determinada atividade quando ela tem tempo de experiência. Tua pergunta foi essa, né? Tempo de experiência, não é isso? Quando você tem mais tempo de experiência, Tempo de exatamente. experiência. Show de bola, tá? Mas não necessariamente. Pensa só, cara. É, tempo de experiência por si só não garante proficiência numa determinada atividade, inclusive para escrever artigo, tá? Se fosse assim, todo motorista de táxi, todo motorista de Uber poderia ser um motorista de Fórmula 1, né? Um piloto de Fórmula 1. Porque Sim, tempo de experiência ele tem, tá? sim. Assim como tempo de formado não quer dizer que você tem proficiência numa determinada área acadêmica, como, por exemplo, a produção acadêmica, tá? E tá tudo bem em relação a isso, né? Na nossa vida, a gente tem, às vezes, um tempo que a gente faz uma atividade, mas, em função de algum motivo, a gente não desenvolve uma proficiência, a gente não masteriza aquela atividade. Então, assim como tem taxistas e motoristas de Uber que não são pilotos de Fórmula 1, tem acadêmicos que têm muito tempo de formado, que estão, inclusive, no mundo acadêmico, mas não necessariamente masterizaram a parte de produção acadêmica, sabe? Aliás, nem tempo de docência, nem tempo como pesquisador significa que você vai masterizar a parte de produção acadêmica, muito menos dentro da produção acadêmica para você fazer 1 em 10, né? Escrever um artigo científico em até 10 horas do zero, independente da sua área do conhecimento ou sua titulação, né? Então, eu vejo às vezes é o seguinte, a pessoa quer justificar uma suposta proficiência numa determinada atividade em função do seu tempo de experiência, tempo de formado, né? Mas aí eu sempre me pergunto assim, beleza, você tem 40 anos que você escreveu o seu primeiro artigo acadêmico. Vamos supor, pegar um exemplo assim mais contrastante. Você tem 40 anos que você escreveu o seu artigo acadêmico, né? O seu primeiro artigo acadêmico. Mas nesses 40 anos, o que você evoluiu? Evoluiu não só em termos de conteúdo para o artigo, mas eu estou falando evoluiu de estratégia de escrita, de persuasão no artigo, de estratégia de retenção, de estratégia de gestão de tempo. Ou você, depois de 40 anos, demora 3 meses para escrever um artigo, 2 meses para escrever um artigo, sabe? Então, o que eu quero chamar a atenção, Arthur, já que a tua pergunta é sobre tempo de experiência, é de que tempo de experiência, como eu falei, tende a, mas não é garantia, né? E o inverso também, cara. Pensa só, tem gente que tem zero experiência, digamos assim. Acabou de se formar ou acabou de entender o que é um artigo acadêmico. E não age para começar a entender, para começar a clarear, digamos assim, a mente. Aí também não Sim, adianta, entendeu? sim. Porque ela também não vai dar os passos. Agora, se uma pessoa hoje sem experiência, ela entende um método que permite que ela escreva artigos acadêmicos melhores e mais rápido, as chances são de que ela, num futuro próximo, estará na frente, em termos de produção, de uma pessoa que tem muito mais experiência do que ela, né, no sentido de tempo, de experiência, mas que não necessariamente investiu nesse tempo em ciclos evolutivos próprios que não são só conteúdo. Se engana quem acha que escrever artigo é só estudar. Não é. É persuasão, é retenção. E isso, infelizmente, não é ensinado. As universidades ensinam conteúdo, elas não ensinam persuasão, elas não ensinam isso, na maioria das vezes, né? E aí o que acontece? A gente tem artigos que muitos deles são um conjugado de opiniões, e não um conjugado de argumentos. E aí você tem uma grande experiência em quem? Dá opinião. Você não tem experiência em construir argumento.
né? Então, assim, o que faz com que o motorista do Uber vire um piloto de Fórmula 1? É quando ele sai do campo meramente da experiência concreta dele para ser motorista do Uber e ele começa a imprimir intencionalidade para virar um piloto de Fórmula 1, né? Sem intencionalidade, ele não vai virar um piloto de Fórmula 1. Sem intencionalidade, eu não vou escrever mais e melhores artigos em menos tempo. Sem intencionalidade, eu não vou ser um professor melhor. Sem intencionalidade, eu não vou ser um marido melhor. Tá claro? Então, tudo na nossa vida, na minha opinião técnica, deve ser medido muito mais no tempo em que você intencionalmente se dedicou àquela atividade, para que você se tornasse, em ciclos evolutivos, melhor, masterizar aquela atividade, do que no tempo geral que você tem numa determinada área, digamos assim, que é o tempo de experiência.